João capítulo 5. Essa noite de ceia memorial, em que a gente vai partir o pão, vai tomar o cálice. Quero falar com os irmãos, com as irmãs, sobre vida em abundância nessa noite. E quero só te alertar também, porque na minha versão aqui, não vai ter o verso 4, que vai relatar ali a respeito do anjo, né, da crença, da ideia que eles tinham lá, que um anjo vinha e tocava na água ali, do tanque, da piscina, né? E esse texto ele não está incluso nos melhores manuscritos bíblicos, então algumas versões de Bíblia já nem colocam ele ali escrito, então é só por isso que você vai sentir talvez alguma diferença na leitura. Vamos ler? João capítulo 5, de 1 até 9. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque com 5 entradas ao redor, o qual em hebraico é chamado Betesda. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Um dos que estavam ali era um paralítico, fazia 38 anos. 38 anos. Quando Jesus o viu, deitado, e soube que ele vivia naquele estado havia tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? O paralítico disse: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. E aí ele perde a bênção, é mais ou menos isso que ele está dizendo aqui. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu em um sábado. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, Pai querido, em humildade nós nos reunimos como igreja tua mais uma vez, não de modo rotineiro, mas crendo que a porção da tua palavra será dividida, será repartida, e que sairemos daqui alimentados pelo pão da vida, que é o Senhor. Teu Espírito nos ilumine para compreendermos as tuas palavras, a tua vida, e que ela possa gerar vida em nós. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a grande proposta do Evangelho para nós é uma proposta de vida. Eu não tenho dúvida nenhuma de que se a gente precisasse resumir, sintetizar aquilo pelo qual a gente busca em Jesus, aquilo que a gente espera em Jesus, aquilo que a gente pode ter de Jesus, eu não tenho dúvida nenhuma que a resposta disso é vida. Eu vim para que tenham vida, diz Jesus em João 10, 10. E a tenham plenamente, a tenham em abundância. O que Deus tem para mim e para você, meu irmão e minha irmã, não é uma proposta de como sobreviver nesse mundo. Sobreviver, você vai assistir os programas lá da Discovery Channel, lá, e você vai ver lá o Largados e Pelados, aí você vai ver lá o que é sobreviver. Quem que já assistiu aí? Um monte de gente, um monte de gente assiste que eu sei, né? Aquilo é sobrevivência na selva, fazer fogo, ter que comer uma cobra lá, ter que comer coisas exóticas, aquilo é sobrevivência, tá certo? A proposta de Jesus para a gente não é sobreviver, é viver, é vida em abundância. Não é pouquinha vida, não é um caldinho de vida, não um caldinho de ontem, né? Mas não é um pouquinho, uma coisa ralinha. É vida plena, vida abundante. É um tipo de vida que faz você acordar na segunda-feira, às 6 da manhã, e sorrir para a existência, sabe? Acordar, talvez não sorrindo com um sorriso do rosto, mas a alma está sorrindo. A alma está alegre, a alma está feliz, a alma está viva. Nós somos o povo que seguimos o ressuscitado. O nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que ressuscitou, é um Deus que venceu a morte.
Olha, venceu a morte. Vencer a morte significa que a morte, ela é inimiga, a ser derrotada. A expectativa escatológica que a gente tem é que um dia toda lágrima será enxugada. Não haverá mais tristeza, não haverá mais lamento, não haverá mais dor. Porque a gente vai ter vida em abundância plenamente lá. Mas essa vida não é para a gente ficar só sentado aqui esperando ela chegar. A vida que Jesus tem para a gente agora, já é essa vida em abundância. Que vai culminar, vai se concretizar plenamente lá talvez, em outro lugar. Mas hoje, agora, nesse instante, a gente tem vida acessível para cada um de nós. Amém? Isso é o Evangelho, isso é boa notícia. Isso é boa notícia. É por isso que a gente segue Jesus, é por isso que a gente caminha com Deus, é por isso que a gente aprende dEle, a gente quer aprender da palavra dEle, para quê? Para a sabedoria que há em Jesus, poder nutrir a nossa alma, nutrir a nossa vida, nutrir a nossa existência, e fazer com que a vida não seja algo medíocre, algo apequenado, mas muito pelo contrário, seja algo lindíssimo, algo bonito, vida em abundância. Mas tem um problema. O problema é que às vezes a gente não quer essa vida. Muitas vezes a gente não quer essa vida abundante. Por vários elementos, mas um deles, ao que me parece, é que diante da existência, ao longo da nossa caminhada, ao longo das trilhas que a gente vai percorrendo na vida, a gente fica com medo da vida. Medo dos riscos que envolvem a vida. Porque venhamos, viver a vida é um negócio que é arriscado. Viver a vida envolve inúmeras variáveis que vão nos afetando na jornada e podem nos amedrontar. Viver a vida, viver de verdade, envolve responsabilidade. Viver a vida, agarrar a vida, caminhar na vida, envolve a gente assumir as rédeas. Espaço Cultural diz, né, lá na sua visão, missão, em uma das coisas que a gente deseja que todo ser humano que passa pelo espaço cultural se torne um protagonista da própria história. Só que ser protagonista na vida, no sentido de você assumir as rédeas da existência, dá trabalho, é perigoso, envolve risco, tem responsabilidade. E é por isso que muitas vezes a gente terceiriza todos os nossos BOs, como se diz por aí, né? Os boletins de ocorrência da existência. A gente vai terceirizando, eles vão aparecendo nas nossas vidas, os problemas, as situações, as dificuldades, e ao invés da gente assumir a nossa responsabilidade, a gente encarar os problemas, lidar com eles, resolvê-los, solucioná-los, irmos para outros problemas novos, a gente faz o quê? Ah, Deus não está me abençoando, Deus não está olhando para mim, Deus não responde minha oração, será que Deus me ama? Será que eu perdi a salvação? E você começa a questionar Deus. Por quê? Porque você joga, muitas vezes, nós jogamos a responsabilidade para Deus dos nossos problemas. Às vezes, dentro do ambiente religioso, não raras vezes as pessoas jogam a responsabilidade para quem? Diabo. É o diabo que está me amaldiçoando, é o diabo que está fazendo alguma coisa para mim, é o coisa ruim que está me atrapalhando na vida, né? É o tinhoso que está fazendo alguma coisa e eu estou tendo dificuldade aqui na jornada, na caminhada. Às vezes a gente joga a culpa para o outro. São os meus pais, são os meus filhos, são não sei quem, não sei que lá, é o meu chefe, é o fulano, é o beltrano. E a gente não consegue assumir a vida que a gente tem para viver, vivê-la de fato, viver essa vida em abundância, porque a gente fica jogando para os outros e terceirizando todas as questões da nossa vida que seriam da nossa responsabilidade. Eu acredito que isso que está acontecendo mais ou menos com esse paralítico.
esse paralítico, a história está nos dizendo que ele, junto de outras pessoas com deficiência, outras pessoas ali com doenças, elas estão em volta desse tanque de Betesda, dessa piscina, uma espécie de uma piscina, e havia essa crença, né? Segundo o que o verso 4 que nós não lemos, ele insinua, ele diz ali, que parecia que vinha, os caras acreditavam que vinha um anjo, tocava ali na água, e quando a água mexia, havia a crença que quem entrasse primeiro era curado. Era curado. Então todo mundo ficava ali, esperando o momento certo para aquela água se mexer, para você poder entrar naquela piscina, entrar naquele tanque, para você receber a cura e, portanto, você ter a sua vida reestabelecida. Porque a gente precisa entender isso. A pessoa que tem um tipo de enfermidade como essa que é descrita aqui, né, a pessoa que é paralítica, a pessoa que é leprosa, nesse tempo, é vista como amaldiçoada por Deus. Ela vive à margem, por isso que está lá o paralítico e outros marginalizados. Por que marginalizados? Que eles não fazem parte da vida social. Eles não vivem plenamente tudo aquilo que um cidadão normal deveria viver na sociedade da época. Por quê? Porque a maldição está sobre eles. Então, ser curado significa o quê? Você ter toda uma reinserção na vida social, na dinâmica social. Então, quando Jesus cura uma pessoa, tem uma dimensão social aqui. Em que sentido? No sentido de que essa pessoa está se reinserindo. Ela voltou a ser uma pessoa, com dignidade, com direito, com possibilidades dentro daquela sociedade. Do contrário, ela está à margem. E esse paralítico, ele fica ali esperando, ele fica ali aguardando, e a gente vai ver que ele fica lá 38 anos. Gente, ele não fica lá uma semana, já seria muito uma semana, esperando. Seria muito um mês, seria muito um ano. 10 anos seria um negócio surreal. 38 anos da vida esperando o tanque mexer para ele poder dar um mergulho ali para poder ser curado. E ele não foi, até aquele instante. Irmão, irmã, a reflexão dessa noite é a seguinte: o que nos impede de viver a vida em abundância que nós temos em Jesus? O que te impede de viver a vida que Deus tem para cada um de nós? O que está nos impedindo de entrar na existência com tudo que a gente tem direito como seres humanos à imagem e semelhança de Deus? Eu acho que a história desse rapaz aqui pode nos ajudar a perceber algumas coisas. Uma das coisas que nos impedem é o mau uso do nosso tempo. O mau uso do nosso tempo. O texto diz, um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado havia muito tempo, e o texto continua. Perceba, o evangelista João faz questão de notar e sublinhar e deixar claro para a gente que Jesus fica pasmo. Jesus fica chocado e fala assim, eu não estou acreditando que você está 38 anos aí, cara. 38 anos esperando a água mexer para poder entrar ali. 38 anos. Gente, são 38 anos paralisados. São 38 anos esperando. São 38 anos estagnado. Um dos estudiosos que eu acessei para poder ler esse texto, ele chega a falar em preguiça. 38 anos. Porque em 30, convenhamos, né, gente? Se a água vai mexer e você tem a chance de dar um mergulho ali, quantas vezes que ela deve ter mexido em 38 anos? Pelo menos uma vez ele, puxa vida, mas se esforça um pouco e se joga no tanque ali, faz alguma coisa, né? Tenta achar uma estratégia, pede para alguém te jogar, tenta articular alguma coisa, tenta fazer alguma coisa diferente. Mas são 38 anos aguardando, 38 anos parado, 38 anos estagnado. 38 anos sem fazer nada diferente, 38 anos sem mudar de estratégia, 38 anos sem, uma luz, sem 38 anos. Jesus olha para aquilo e fala assim, não, 38 anos, não é possível.
Irmão, irmã, a vida em abundância que nós temos para viver, ela pode ser sabotada pelo mau uso do tempo que a gente tem disponível nas nossas mãos. Tem tempo indo embora agora. A existência está passando. Olha, já é julho. Né? Se a gente não fala assim, olha, já está acabando o ano. Daqui a pouco, gente, é Natal. Daqui a pouco a Ana já montou a árvore de Natal aqui na igreja. Daqui a pouco é cantata. Daqui a pouco é 2035. Né? Eu não sei se o Palmeiras vai ter mundial lá na frente. Não, tô brincando, gente. Desculpa. Eu não resisti. Me perdoem. Pecado. Desculpa. Eu não devia ter feito isso. Mas tudo bem. São 38 anos que esse cara tá lá paralisado. E muitas vezes na nossa jornada, na nossa caminhada, nós estamos 38 anos parados sem fazer absolutamente nada de diferente que a gente tem para fazer. O tempo está indo embora, está acabando a existência. E sabe o que a gente está fazendo de diferente? Nada. Sabe o que a gente está fazendo de novidade? Nada. Sabe a estratégia que a gente está usando para melhorar o nosso casamento, para melhorar a nossa relação com os nossos filhos, para melhorar a nossa vida comunitária, para melhorar o mundo, para fazer qualquer coisa de útil? Nada. A gente engata facilmente a quinta marcha da vida e fica indo na mesma velocidade, na mesma pista, do mesmo jeito, da mesma forma. É ou não é, gente? O mau uso do tempo sabota a vida, porque a vida, ela é uma potência criativa. A vida que Deus nos deu é uma potência cheia de novidades, cheia de coisas para fazer. Falava com o Marcos, né, na festinha junina ontem, né, lá caipira, aqui, a gente comentava e o Marcos falou para mim assim, um negócio que me marcou, achei tão bonito. Ele falou, pastor, eu tenho que arrumar alguma coisa para fazer, eu quero fazer. Porque eu estou acabando a reforma lá, uma reforma que ele está fazendo sozinho, mas eu quero fazer mais coisa, tem mais coisa para fazer, não dá para ficar parado. Porque tem tempo é uma joia, tempo é um diamante, tempo é uma preciosidade, que se mal usado, a gente fica vendo de fora a vida passar, a gente fica vendo de fora a vida caminhar. E tudo que a gente queria fazer, tudo que a gente poderia concretizar, tudo que a gente poderia executar, tudo que as nossas mãos poderiam criar, todo o nosso intelecto que a gente podia usar, a gente não usa, porque o tempo passa, porque a gente ficou estagnado, paralisado, preguiçoso, porque a gente não fez nada diferente. Ah, eu quero crescer espiritualmente, mas o que você fez para crescer espiritualmente? O IBQ Educação estava lá um semestre inteiro. Tem oportunidades, tem caminhos, tem alternativas. Você quer mesmo? Tem que se mexer. Tem que aproveitar as chances, as oportunidades que nos são dadas. Do contrário, o mau uso do tempo, gente. O mau uso do tempo é uma coisa terrível, silenciosa, que quando a gente estala os dedos, passam 38 anos e a gente não viu. Também outra coisa que eu acho que, à luz do texto, a gente consegue entender e perceber de importante para a gente não deixar essa vida abundante de Deus passar, tem a ver com essa colocação, essa pergunta que Jesus faz para ele. Você quer ser curado? Você quer ser curado? O que impede a gente de viver a vida em abundância que Deus tem para a gente, é a recusa que nós temos da oferta de vida que Deus nos dá. A gente recusa aquilo que Deus dá para a gente. E a gente recusa muitas vezes de um jeito piedoso, de um jeito religioso, de um jeito bonito. Ah, eu estou aguardando a bênção do Senhor. Ah, eu estou aguardando Deus abrir uma porta. Ah, eu estou aguardando o anjo vir mexer na água. Ah, eu estou aguardando um anjo vir e falar comigo. Ah, eu estou aguardando alguma coisa assim acontecer. Eu estou aguardando um acontecimento assim angelical. Irmão, irmã, Deus está
todos os dias dizendo para mim e para você. A todo instante, está dizendo agora. Você quer ser curado? Você quer vida? Eu tenho vida para te dar. Eu tenho vida para te dar. Ah, mas pastor, mas essa bênção não chegou. Enquanto ela não chega, eu fico aqui esperando. Irmão, será que esse raciocínio está certo? Será? Será que Deus, ele é um gestor das bênçãos celestiais, ele está lá, agora o Adonias vai viver um pouquinho. Aí ele abre uma porta para o Adonias viver. Agora o Dorival e a Rose, joga um poderzinho lá para ele. E fica soltando vida a conta-gotas, lá da eternidade. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, vida plena. A vida está ofertada para a gente, está diante da gente. Basta você acessar ela pela fé, agarrar a existência e caminhar, e seguir, e viver. E eu acho que o que é muito bonito disso que Jesus pergunta para o paralítico, é o seguinte, a pergunta vem 38 anos depois. Talvez você esteja num lugar, num momento da sua vida, em que eu falando tudo que eu estou falando aqui, você está absolutamente triste na alma. Talvez até aqui a mensagem tenha te deixado triste, mais paralisado do que a paralisia que você já está enfrentando. Porque você está se dando conta que a vida passou. Você está se dando conta que não tem mais tempo para restaurar o casamento. Você está se dando conta que não tem mais jeito para restaurar aquela relação. Você está se dando conta que a tua profissão está indo para o buraco, que o teu trabalho vai para o buraco. Você está se dando conta de um monte de coisa da tua existência, da tua caminhada de vida enquanto ser humano. Mas o que Jesus faz é, você quer ser curado? Ou seja, irmão, irmã, esse é o mistério de Jesus. Esse é o mistério de Deus em Jesus. Esse é o mistério da boa notícia. Pode ter passado 38 anos. Pode ter passado 40 anos. Pode ter passado 50 anos. Não importa quanto tempo passou. Ainda tem vida disponível. Ainda Jesus está perguntando para a gente, você quer ser curado? Ainda dá tempo, ainda é um momento, ainda tem vida para viver, ainda há oportunidade. Olha, eu confesso para vocês que na minha vida pastoral, tinha uma frase que eu repito ainda de vez em quando, né? Que eu ouvi de um pastor muitos anos atrás, quando tinha lá os meus 18 para 20 anos, ele falava uma coisa assim, né? Uma velhinha de 90 anos não abre um espacate. Falava isso. E eu ficava com aquilo na minha cabeça. Eu falava assim, e ele estava falando de plantação de igreja. Ele estava querendo dizer que tem igreja tão deteriorada espiritualmente, ela não tem mais jeito. É isso que ele estava falando. A solução era plantar nova igreja, uma nova igreja. Começar do zero, porque aquela velhinha de 90 anos não ia abrir mais o espacate. Era esse o contexto da fala. E eu ficava com aquilo no meu coração, eu falava, nossa, mas que coisa desesperançosa. Que coisa desesperançosa. E eu ficava me questionando, à luz do Evangelho, será que não há caminho, não há espaço para esperança na vida, mesmo quanto tanto tempo já passou? E eu posso testemunhar para vocês, não é gogó, não é merchandising, não é marketing, não é da boca para fora, é testemunho real do poder de Deus, daquilo que o Evangelho, daquilo que a Boa Nova pode fazer na vida de pessoas que às vezes estão 10, 20, 30, 40 anos paralisadas. E Jesus chega para essas pessoas e fala assim, você quer ser curado? E essa pessoa abre o coração para Jesus, e a vida de Deus, ela invade a vida daquele ser humano, e aquele ser humano, por mais que muitos anos tenham ficado para trás, é possível viver uma vida nova, é possível viver uma vida plena, é possível viver uma vida diferente. Ah, pastor, mas agora eu já me divorciei. Tem vida para você, meu irmão e minha irmã. Ah, mas agora já foi a minha profissão. Tem vida para você, mas eu não estudei. Tem tempo para estudar, tem vida para viver, tem coisa para fazer, tem coisa para concretizar. Irmão e irmã, você quer ser curado? Nós queremos a vida que Deus está nos oferecendo.
Não importa quanto tempo passou, não importa. Hoje é o dia que o Senhor fez. Hoje a misericórdia de Deus se renovou sobre nós. Hoje Deus está aqui, atuando, soprando e agindo sobre nós. Ainda dá tempo, meu irmão. Você só não pode recusar a oferta de vida que Deus tem para você. Se abra para a vida que Deus tem, porque tem vida e vida em abundância para ti. O que também pode nos impedir, né, além da recusa da oferta da vida, né, é o medo da vida. O medo da vida. Isso também pode te impedir. Diz o texto que imediatamente o homem ficou curado. E quando ele ficou curado, o que ele teve que fazer? Pegou a maca e começou a andar. Pegou a maca e começou a andar. Tem gente que tem medo de andar. Tem ser humano que tem medo de pegar a sua maca e sair andando. Porque 38 anos, isso gera uma sensação de conforto. Isso gera um hábito no sentido péssimo da palavra. Isso gera um comodismo. E a pessoa fica ali habituada com aquela mesmice, aquela mediocridade, aquela vida, sabe, michuruca. Aquela vida rala, aquela vida a conta-gotas. E a gente vai se habituando. É o famoso empurrar com a barriga. Conhece a expressão? Empurrar com a barriga. Você vai empurrando. Você vai jogando o problema para debaixo do tapete. Você vai vivendo de qualquer jeito. Você vai vivendo no automático. E por que isso acontece? Porque carregar a maca dá trabalho. Dá trabalho agora você ter que andar. Dá trabalho agora você ter que viver. Dá trabalho agora você ter que se recolocar. Dá trabalho você ter a vida diante de você e você ter que se reconfigurar diante dessa nova alternativa que apareceu diante de você. Dá trabalho viver. Dá trabalho assumir os riscos. Dá medo da novidade, medo da responsabilidade, medo da mudança, medo do lugar seguro. Para a gente viver a vida em abundância que Deus está nos ofertando, você tem que se abrir para ela e ir pela fé. E a fé é vencer o medo. Vencer o medo. Não tenha medo da vida. Nós somos feitos para ela. Nós somos feitos para ela. Tudo aquilo que Deus nos deu, Ele nos deu para viabilizar a existência e a vida. Ele chega a falar, né, sobre o sábado, inclusive, isso aí, ele vai ser motivo de alvo de crítica dos fariseus, dos religiosos, justamente porque ele curou o paralítico no sábado, né? Ou seja, o sábado foi feito para a gente viver. Não foi a gente que foi feito para se enclausurar na lei do sábado. Não, tudo que Deus fez é para potencializar, é para valorizar a vida em abundância que nós temos para viver, meu irmão e minha irmã. Verso 14, um pouquinho para frente, o texto diz que Jesus vai reencontrar esse homem lá no templo, e ele vai dizer o seguinte: olhe, você está curado. Jesus olha para ele: não volte a pecar, para que algo pior não te aconteça. Não te aconteça. A gente tem várias possíveis interpretações para isso, mas ao que me parece, e eu estou acompanhado de outros estudiosos bíblicos que também sugerem esse tipo de caminho, o pecado aqui não é algo que causou a paralisia, mas o pecado pode ser interpretado justamente pela paralisia em si, a paralisia do ser humano que está parado lá há 38 anos, a preguiça, a lamúria dele, a terceirização do problema, porque ele vai dizer no verso 7, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Não tenho ninguém, então a culpa é do outro que não consegue me ajudar, e eu estou nesses 38 anos aqui por conta do outro. E Jesus fala para ele, ó, não volte a pecar. Ou seja, você está curado, você tem vida agora para viver, viva sua vida. Viva sua vida. Vai trabalhar, vai estudar, vai namorar, vai viver, vai encarar a existência, vai ouvir música, vai ler livro, vai fazer alguma coisa, vai para um show, vai, não sei onde você vai, mas vai.
Vai, pelo amor de Deus, como se Jesus estivesse dizendo, não volte, para ficar mais 38 anos paralisado, esperando o anjo vir e chacoalhar a água. Vai viver a existência. Como eu já preguei algumas vezes, vai comer morango, vai comer manga, vai viver a vida, vai experimentar uma fruta, vai ver um pássaro voar, vai brincar com o teu filho, vai brincar com a criançada da igreja, vai fazer festa caipira, sei lá o que você vai fazer, mas faz alguma coisa, viva, não volte para aquela vida. Irmão, irmã, o que isso significa? Significa o seguinte: eu não consigo viver minha vida bem, eu não sou feliz, eu não consigo caminhar bem, porque eu não tenho dinheiro que eu gostaria de ter. Eu não consigo fazer porque tem um problema A, B, C que está me atormentando. Mas é isso, mas é aquilo, mas é minha mulher, é o meu marido, é meu filho, é minha filha, é meu cunhado, minha sogra, sei lá, sogra também pode ser, né? Você joga na sogra, é o chefe terrível. É o colega de trabalho que te atormenta, é o Satanás, Irmão, irmã, cuidado, você pode estar vivendo em pecado. E o viver em pecado não é simplesmente uma ação, é a condição existencial que você decidiu ter e a recusa deliberada da vida em abundância que está oferecida para você. A vida está aí para ser vivida, tem 1 milhão de alternativas. 1 milhão de alternativas para você caminhar. Só que cada uma delas vai exigir de você o quê? Responsabilidade. E uma das questões que muitas vezes acontecem, e eu oro a Deus para que isso nunca aconteça com você aqui na IBQ, é culpar até a igreja. A igreja, eu estou paralisado por causa da igreja, por causa do pastor, por causa das coisas da igreja. Isso é a coisa mais triste do mundo. Eu não sei quem já teve a experiência de ter problema em igreja. Alguém já teve? Não precisa levantar a mão, eu sei que todo mundo vai levantar. Tá? A coisa mais triste que pode acontecer é quando você fica os seus 38 anos se lamuriando de problema de igreja. Você acorda de manhã no café, senta com a sua mulher, senta com o teu marido, porque a igreja, papapá. Aí você vai almoçar, porque a igreja, tá. Aí a janta, a igreja não sei o que lá. Aí vai no final de semana, a igreja, que isso, que aquilo. Porque isso, aquilo outro. Porque a igreja. E você fica ali, 38 anos rodeando o mesmo negócio da mesma igreja, do mesmo problema. A igreja, o que ela é, gente? A comunidade de fé, ela é o lugar para empurrar a gente para a vida. E ela acaba sendo o lugar que nos trancafia, que nos aprisiona, que nos paralisa. E a gente fica lá rodando 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Irmão, irmã, me ajuda, pedido pastoral aqui. Ajuda. Vamos fazer a nossa comunidade ser uma comunidade que ajuda a gente a viver. Amém? Uma comunidade de fé que ajuda a gente a encarar a existência de um jeito bonito. Que a nossa igreja, que a nossa comunidade, não seja o motivo para a gente ser paralisado. Que a nossa igreja não seja, aquele cantinho daquela piscina, daquele tanque que a gente se encosta e fica lá 38 anos falando que alguém podia vir me ajudar e entrar, e por isso eu estou aqui parado, porque ninguém me ajuda e tal. Igreja não é isso. A igreja tem que ser a vitalidade de Jesus dizendo para a gente: você quer ser curado? Você quer ser curado? Então, viva a vida em abundância que Jesus tem para você. Jesus tem vida para te dar nessa noite, meu irmão e minha irmã. Use bem seu tempo, aceite a vida de Deus que Ele está te oferecendo agora e não tenha medo, não tenha medo. Segura na mão de Deus, meu irmão, e vai. Não é isso que diz o cântico? Segura na mão de Deus e vai. E Deus está ali, a mão dele não está aqui dentro para você vir para cá, está lá fora para você ir para lá. Viver, encarar a existência, viver os desafios que você tem que enfrentar.
E essa vida em abundância vai fazer a sua vida se transformar numa grande aventura. Fazer a sua vida ser uma biografia bonita, não perfeita, não sem pecado, não, sabe? Não, você não é anjo, nós não somos anjos. Mas uma vida em abundância. Para você falar assim, eu experimentei a existência. E eu gostei do que provei. Para a gente concluir, eu acho triste, às vezes, quando pessoas, e eu tenho toda a minha esperança, né, num dia em que a gente vai para esse lugar onde não há choro, onde não há lágrima, onde não há dor. Mas às vezes as pessoas, elas vivem a existência e tudo se resume ao fim. A Jesus voltar, ao que está lá. Ah, Jesus vai voltar. E você fica sentado aí 38 anos esperando Jesus voltar. 38 anos esperando o mundo celestial aparecer. 38 anos esperando o céu se abrir. 38 anos esperando alguma coisa misteriosa acontecer. 38 anos. Isso é sinal de que tem algo de errado com essa vida. Porque, meu irmão, quem fez a vida foi Deus. E tudo que Deus faz é bom. Tem dor na vida. A vida é uma mistura, né, de dois rios, né? Um rio de alegria e um rio de tristeza, que vão se encontrando assim na caminhada. Mas esse rio de alegria, esse rio de satisfação, esse rio de vida em abundância é maior e mais poderoso do que o rio da morte. Por isso eu quero te falar em nome de Jesus e dividir com você essa boa nova. Tem vida e abundância para você. Jesus está te perguntando agora, quer ser curado? Que você possa ser curado e receber essa vida e viver tudo aquilo que você tem para viver nele. Amém? Amém. Quero te convidar a orar mais uma vez, desde já convidando os músicos, o coral para vir se achegando aqui enquanto a gente ora. E eu quero interceder por você, que ouviu essa mensagem, nessa noite em que a gente parte o pão, em que a gente bebe do vinho, símbolos da vida de Jesus para nós. Eu te convido a refletir, a pensar seriamente sobre a sua caminhada, sobre a sua jornada. Será que já passaram os 38 anos? Será que o medo te paralisou? O tempo passou? Será que você recusou, não conseguiu aceitar as ofertas de vida que Deus te ofereceu? E ficou paralisado, paralisada, rodeando, mesmo problema, mesma situação, tendo toda a sua criatividade, tudo aquilo que você tem enquanto ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, filho e filha de Deus, sabotado, muitas vezes por si mesmo. Se você está nessa situação nessa noite, eu quero te anunciar, tem vida para você. O Espírito Santo está soprando vida sobre você. Não tenha medo. Abre teu coração para aquilo que Deus quer fazer em você. E a partir de agora, use bem o seu tempo. Como uma preciosidade, uma dádiva graciosa de Deus. E encare a vida. Mude estratégias, mude os caminhos, peça ajuda para mim, para o pastor, para alguém, mas sai do lugar que você está. Sai do lugar onde você se encontra, faz alguma coisa diferente, grita mais alto, faz alguma coisa, sabe, além. Porque Deus tem vida para você, meu irmão e minha irmã. Deus tem novidade de vida, vida plena, vida em abundância. Deus não quer que você fique fazendo fogueirinha com graveto para sobreviver. Deus quer que você viva, não sobreviva. Se você é uma dessas pessoas, só levanta a sua mão, só porque eu quero orar por você nessa noite.